Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja conosco. Nós aqui do Chico Xavier Learning Center em Portland, estamos juntos mais uma vez para o estudo do livro Nosso Lar, de André Luiz. Hoje, capítulo 45, que fala do campo da música. Mas antes de iniciarmos o nosso estudo, vamos fechando os nossos olhos, acolhendo o nosso coração para que estejamos aqui nesse momento nos desligando de tudo do lado de fora, preocupações que já passaram, preocupações do que vem por vir, para que nós possamos estar assim, ligados, em coração e mente, ao nosso mentor, à equipe de André Luiz e de Emmanuel, que estão juntos de todos nós. Mestre amado Jesus, ilumina o nosso encontro, ilumina nossas mentes, o nosso coração, para que nós possamos estar aqui, conectados com o mais alto, aprendendo com André Luiz mais uma vez, graças a Deus. Então, eu estava comentando até agora há pouco como a gente vai amadurecendo à medida que os anos passam e que a gente aprende cada vez mais coisas novas, né? Esse livro que eu já li algumas vezes no passado, que inclusive já tinha dado aula sobre esse livro, de repente estou aí preparando a aula para esse capítulo 45 e enxergo coisas que eu não tinha prestado atenção no passado. A coleção André Luiz, ela não é para ser lida, ela é para ser estudada, relida, refletida, porque ele traz para nós, em cada escolha de parágrafo, valorosas informações para que a gente possa entender um pouco mais da realidade no plano espiritual. Então, lembrando que a gente ainda estava no domingo, né? Naquele dia da apresentação do governador, a gente está aí no ano em que a Polônia foi invadida pelos alemães na Segunda Guerra Mundial. E André Luiz está se iniciando ainda no campo do trabalho, ele está aí de assistente da Narcisa, que é uma das enfermeiras nas câmaras de retificação, no Ministério de Regeneração, que é o ministério que é mais ligado aí com Brau. Então, é aquele ministério que recebe aqueles espíritos mais desequilibrados, que estão sendo trazidos para nosso lar, mas que ainda não se encontram dentro daquela vibração de paz, de harmonia, de otimismo que os moradores do nosso lar têm. E ele fez novas amizades, né? Nesses poucos dias de trabalho. Antes ele tinha o Lísias, tinha o Clarencio, de repente agora ele tem o Tobias, tem a Narcisa, tem o ministro Genésio. Ele vai aí conhecendo pessoas novas que estão mostrando para ele, verdades de uma vida que ele não conhecia antes, né? Então terminou esse evento, como a gente sabe, no domingo de manhã, e aí eles estão fazendo um programa e ele recebe esse convite de Lísias para que fosse visitar o, o campo da música. E aí a primeira reação dele é: mas como? Eu não posso parar de trabalhar. Ele tinha poucos dias de trabalho ainda. A gente vai ver que ele não tinha nem recebido ainda os bônus hora para poder pagar a entrada para ir para o parque, né? O Lísias gentilmente paga para ele. Mas essa preocupação dele, essa paixão por servir, servir aqueles que entravam de uma forma muito ruim dentro de nosso lar, uma forma ruim que eu digo mentalmente, né? Ele que começa a ver os enfermos como irmãos. Esse é o mesmo homem que há pouco tempo atrás a gente viu cheio de orgulho, de diz que me diz que e que não gostava de se envolver com doente, né? Quando ele exerceu a medicina, ele exerceu uma medicina muito mais no sentido de interesses pessoais do que de interesses da humanidade. Então, ele agora estava sendo cuidadoso de usar o tempo de folga dele para
se divertir, para descansar, porque até então ele estava usando o tempo de folga dele para se melhorar, para estudar, para ajudar os outros, né? Então, que coisa bonita. Como a gente vê essa esse crescimento de André Luiz e como a gente pode trazer isso para nós. Quando a gente descobre que está indo no caminho errado, quando a gente percebe que precisa fazer as coisas diferentes, qual é o nosso comportamento? Qual é a nossa decisão? Lísias, Tobias, Narcisa explicam para ele: não, tá certo, tá tudo bem aqui nas câmaras de retificação, vai passear, você vai gostar do campo da música. E mas ele ainda estava assim tão encantado por essa oportunidade de crescimento e de trabalho, né? Que fica inseguro. Mas aí vem uma primeira lição, que se tem a lição do trabalho, é necessário a gente descansar também. É necessário a gente socializar com as pessoas, porque muitos de nós agora, depois da pandemia, acabamos nos fechando dentro de casulos e a gente não quer encontrar com ninguém e não conversar com ninguém. E aí o que acontece? A gente vê aí problemas de depressão, de ansiedade, de desejo de suicídio, de cometer suicídio. Então, esse exercício de sociabilização, não numa sociabilização no aspecto de usar o social media para ficar sabendo da vida dos outros, para fofocar, para falar mal de alguém, ou pensar, se eu fosse abrir o meu WhatsApp hoje, será que eu podia mostrar ele para minha mãe, né? Ou será que eu ia ficar com vergonha dela ler as coisas que eu escrevi? Então, ter essa consciência da qualidade das amizades que a gente escolhe, a qualidade do conteúdo que a gente usa, que a gente conversa, as palavras que a gente usa, o vocabulário. Eu falo muito palavrão, eu uso muito sarcasmo, então é uma coisa para eu chamar, para eu prestar atenção e me modificar, né? Então ele sai aí do Ministério da Regeneração e vão para a casa de Lísias. E a primeira coisa que chama a atenção, a gente lembra que ele não está mais morando com Lísias, né? Tobias tinha oferecido para ele um quarto lá nas câmaras de retificação, que claramente ele aceitou e ficou por lá mesmo. Ele percebe que a casa de Lísias está mais bonita, está mais florida. E aí a gente aprende uma outra coisa, que a gente vê que a beleza é uma realidade do plano espiritual. Então, o cuidado, a limpeza do nosso lar, a limpeza do nosso corpo, é, a gente perceber que essa organização faz parte da divindade. E aí a mãe de Lísias, a dona Laura, fala, então, a mãe da Heloísa, né, a sobrinha de Lísias, a mãe da sobrinha de Lísias, a irmã de Lísias, vai estar voltando. Então, coloquei aí plantinhas novas. E também, olha, eu também estou feliz, porque eu vou estar voltando para reencontrar o meu amor, que se chama Ricardo, que a gente sabe que já tinha reencarnado, né? Então, algumas coisas para a gente refletir. Primeiro, isso, o uso da natureza para estimular o bom ânimo, para estimular a nossa saúde mental. É medicina. A gente sabe, para os japoneses, o passeio no meio da floresta, da natureza, é saúde, né? E a gente também sabe pela psicologia que o que está de fora reflete o que está de dentro. Se eu estou dentro de uma casa que está suja, se eu não cuido do meu jardim, isso está mostrando como estão as coisas dentro de mim. Essa desorganização que está dentro de mim. E o mais importante que eu acho isso, essa alegria da dona Laura de deixar o nosso lar, que todo mundo aqui fica com vontade de ir para lá, né? E ela tá feliz de vir para cá. Por quê? Porque é um privilégio poder reencarnar. É um privilégio porque é uma oportunidade de crescimento e de evolução para cada um de nós. Sem a encarnação, a gente estaria endividado para sempre, porque a gente sabe que o progresso no plano espiritual é um progresso limitado. A gente pode estudar, a gente pode aprender, mas é aqui na Terra. A Terra é uma escola.
uma escola que funciona como um filtro de carvão, limpando da gente toda aquela bagagem negativa que que nós trazemos aí de séculos, de milênios, de erros de passado, né? Bem, outra consideração que eu acho que é muito importante a gente perceber nessas conversas que a gente vê. Primeiro, a natureza não dá saltos. Os moradores de nosso lar não são espíritos perfeitos. Vou repetir. Os moradores de nosso lar não são espíritos perfeitos. Nosso lar é uma colônia de transição. O que significa isso? Que é uma colônia onde a gente vai para estar e não para ficar. É uma colônia onde se passa algum tempo para aprender, para se melhorar, antes de voltar para o plano material, né? E se é uma colônia onde os moradores têm um nível moral semelhante ao nosso, é claro que a vida deles vai ser semelhante à nossa. O que que eu quero dizer com isso? Que existe namoro, que existe noivado, que existe casamento. A gente viu inclusive o caso aí de Tobias, num dos capítulos passados, né? Agora, a gente vê Lísias falando aí do encontro com a esposa da terra de algumas encarnações, e que ele vai, a noiva, e que vai casar. Então, tem casamento no plano espiritual? Tem. Tem casamento no plano espiritual, e como não, né? Não é um casamento como a gente conhece aqui, são comunhão de almas. É, os relacionamentos lá, acontecem quando existe uma afinidade entre as duas pessoas, não por obrigação, não por interesse, né? Outra coisa, a gente vê necessidade de trabalho, necessidade de estudo e também lazer, como aqui. Mas o trabalho, a melhor uso da palavra não é o trabalho em benefício próprio, não é o trabalho para eu ficar mais rico, é o trabalho no sentido de servir a Jesus. O estudo é o quê? Para o meu engrandecimento. Então, quando eu estou aqui no plano material e eu estou trabalhando, eu estou fazendo as minhas atividades do dia a dia. Pode ser uma atividade no mundo corporativo, pode ser uma atividade numa non-profit, pode ser uma atividade voluntária. Eu tenho que fazer isso com o espírito de serviço. Eu tenho que fazer isso da melhor maneira que eu posso, com boa vontade, com amor, lembrando que eu sou instrumento da divindade onde quer que eu estou. Estudo. O que quer dizer isso? Que tudo que eu puder aprender, eu devo aprender. Poxa, Ana, mas eu tô com 70 anos, devo voltar para a faculdade? Nós somos espíritos eternos. Tudo que nós estudamos vai aí para nossa caixinha, para esse depósito de conhecimento. A gente já viu que nós, para conseguirmos voar voos mais altos, a gente precisa de duas asas: a asa da inteligência, do conhecimento, e a asa da moral, a asa do amor. Então, tudo que a gente possa atender, aprender, vai ajudar a gente no nosso conhecimento, no nosso crescimento. E o lazer, esse lazer que a gente falou, um lazer otimista, um lazer feliz, um lazer entre amigos, onde existe uma comunhão de interesses positivos, bons. E se aqui a gente tem direitos e deveres, lá a gente tem direitos e deveres. E vai ser sempre assim, né? Então a gente tem que cuidar das nossas escolhas, das escolhas que a gente faz do tempo, que hoje é tão malbaratada por tantos de nós, né? É tão fácil a gente gastar uma hora num Instagram, num TikTok, sem pensar na qualidade do conteúdo que a gente está ingerindo e como esse conteúdo vai estar interferindo no meu equilíbrio como espírito eterno. A outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção é esse cuidado, né? Cuidado com a aparência, como ele vai falar das pessoas que estão no campo da música. Cuidado do lar, como a gente está vendo aí a dona Laura cuidando da sua casa. Cuidando da beleza, aproveitando a natureza, como a gente vê naquelas salas de estudo no Ministério da Regeneração. Tudo é beleza, mas com simplicidade, né? Sem exageros. E aí, quando ele comenta que vai se casar, Lísias comenta com André Luiz que vai se casar, André fica surpreso, mas como assim? Casamento?
aqui, né? E aí ele fala que no plano material, o amor é um ouro abafado. Olha só isso. Ele está misturado com a nossa pequenez, com os desejos materiais, com a nossa inferioridade, com os sentimentos mais primitivos que a gente tem. Não é que muita gente fala, é coisa de pele, né? Ou a atração sexual, sexo não é amor. E a gente vê que é realmente sexo e amor são muito diferentes, né? E o que a gente está falando aí é de amor. No plano material, a gente vê que um relacionamento a dois pode ser um relacionamento, um casamento, mas pode ser um relacionamento entre pais e filhos, entre irmãos, entre amigos, é sempre oportunidade de crescimento. Por quê? Porque existe um planejamento reencarnatório, em que a gente encontra aqui pessoas com quem a gente tem que saber amar, aprender a amar. Já no plano espiritual, tudo é mais bonito. Por quê? Porque as pessoas estão ligadas sempre pela sua afinidade vibratória. As pessoas que estão em nosso lar, a gente sabe que elas têm a obrigação de manter a qualidade dos seus pensamentos, de não falar coisa ruim, de não pensar coisa ruim. E assim, toda a atmosfera de nosso lar é uma atmosfera mais elevada. No caso dos relacionamentos, não tem segundas intenções. Se eu amo alguém, aquilo aparece, está vivo. O nosso perispírito não permite máscaras, ele é moldado pelos nossos sentimentos, pelos nossos pensamentos. Não existe ilusão, não existe nenhum véu. E a gente vê que é lá no plano espiritual que é feita a nossa programação encarnatória, que a gente escolhe quem vai ser meu pai, quem vai ser minha mãe, quem vai ser meu marido, minha esposa, meu companheiro, quantos casamentos ou idealmente né? Porque a gente não casa, a gente não se encontra aqui com uma pessoa para separar, a gente encontra com essa pessoa que a gente escolhe casar para se ajustar com as dívidas, né? E muitas vezes isso não é possível. Mas toda a programação encarnatória vai acontecer no plano espiritual e demora anos. E são veios muito complexos que muitas vezes a gente trata com pouca atenção, a gente malbarata, né? Então eu não valorizo a minha família, eu não valorizo os meus pais, eu largo os meus filhos, eu traio o meu parceiro, e aí todo aquele planejamento vai tudo por água abaixo, né? Mas é o mais importante aqui que eu acho, é uma das coisas que a gente aprendeu com Tobias no capítulo 38, mostrando que os laços da alma prosseguem pelo infinito. E isso, muitos de nós temos essa preocupação, puxa vida, mas será que eu vou continuar perto daquelas pessoas que eu amo depois que eu for para o plano espiritual? Sim, eu vou. Por quê? Porque esses laços espirituais continuam após a morte. É a afinidade vibratória que faz com que a gente continue junto. Então, uma coisa importante para a gente pensar é, e aí? Como está a minha qualidade vibratória e a do meu parceiro, da minha parceira? Está alinhado? Será que a gente vai estar junto? Porque muitas vezes a gente pode estar junto aqui, mas chegar no plano espiritual e estar em gamas, em níveis vibratórios muito diferentes, como aconteceu com os pais de André Luiz, em que a mãe de André Luiz está numa colônia espiritual muito elevada, mais elevada do que nosso lar, e o pai continua preso no umbral. Duas pessoas que viveram junto, a mãe claramente ama o pai, como a gente vai ver, vai voltar para ajudar o pai, vai voltar para a terra como esposa para ajudar o pai, mas esse encontro não é possível no plano espiritual, por causa da diferente vibração. A gente viu isso no capítulo passado, quando eu fiz aquela comparação do peso do perispírito, quando a gente estava falando das trevas, né, do copo com água, óleo e areia, que cada um dos elementos tem uma densidade diferente, né? O óleo vai flutuar, a areia vai para o fundo do copo e a água vai ficar no meio. Eu posso tentar fazer isso 1000 vezes, vai acontecer a mesma coisa, né? A mesma
coisa vai acontecer com o nosso perispírito, porque ele vai estar impregnado de toda aquela matéria mental que a gente colocou durante os anos que a gente viveu aqui na Terra, né? Então, essas escolhas são muito importantes. No caso de Lísias, ele explica que durante várias encarnações ele não soube respeitar os votos matrimoniais, né? Por quê? Porque aqui na Terra, muitas vezes a gente acaba seguindo as leis da sociedade. E as leis da sociedade são feitas por homens imperfeitos. Consequentemente, essas leis são leis imperfeitas. E o que é aceito numa sociedade não significa que seja certo. A lei dos homens não é a lei de Deus. Deveria ser, mas não é, né? Então, ele viveu cometendo erros, ele foi infiel. E o que que significa isso? Significa que a gente aqui da Terra, vivendo só com os valores que os homens aceitam, então, hoje é muito comum a gente ver corrupção, hoje é muito comum a gente ver bullying, hoje é muito comum a gente ver fake news, hoje é muito comum e tratado com naturalidade a infidelidade entre casais. O fato de muitas pessoas fazerem o que é errado não torna o que é errado certo. A lei de amor é fazer para o outro o que eu gostaria que eu fizesse para mim. Ponto. É saber respeitar a liberdade do outro. A minha liberdade termina onde começa a do outro. E num mundo de expiação e provas, como o que a gente está vivendo hoje, em que há tanto sofrimento, a gente vê que as pessoas confundem liberdade com libertinagem, né? Na escolha das músicas, na linguagem, nos produtos que são consumidos, produtos de social media, produtos televisivos, produtos de uso, enfim. Paulo já falou há 2 milênios atrás que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então a gente se encontra aí com vulgaridade, com corrupção, com mentiras, com promiscuidade, com palavreado chulo. Isso está disponível? Tá. Não significa que isso me convém. E Lísias fala uma coisa muito importante, que só é verdadeiramente livre quem sabe obedecer. E o que que significa isso? Significa que se eu não entender que eu estou na Terra, eu tenho que aprender a viver aqui na Terra sem esse apego, sem egoísmo, sem orgulho, eu vou estar sendo prisioneiro dessas coisas. Ninguém está dizendo que a gente não pode aproveitar as coisas boas do mundo. Pode. Quer dizer que eu posso ter uma casa bonita? Pode. Quer dizer que eu posso me vestir? Pode. Vestir bem? Pode. Comer bem? Pode. Sem exageros. Entender que a gente pode usufruir, mas entendendo que nada disso nos pertence, né? Nessa trajetória dele, ele teve a Lacínia como esposa, mas não soube respeitar. Então agora eles estão juntos de novo, mais uma vez. E ele fala que as dívidas dele com o planeta os fazem voltar, né? Então a gente vê que essa necessidade da gente saber amar, amar o próximo, amar o nosso planeta, são muito importantes. A valorização de todos os seres que existem aqui, não só os seres humanos, mas os respeitos aos animais, né? A gente vê aí tanta discussão em relação a parar de comer carne, pelo maltrato que se fazem aos bichinhos, o maltrato que se fazem nas granjas, o maltrato que se fazem às vacas, aos bois. A gente tem que lembrar que todos nós somos filhos de Deus, filhos de um mesmo Pai, e que a gente precisa saber amar os nossos irmãos bichinhos também, né? As nossas irmãs plantas também. Tudo foi criado por Deus e precisa ser valorizado por nós, né? Essa é a base da lei do amor. E aí a gente vê Lísias passando por um planejamento reencarnatório de 30 anos antes de poder voltar.
Então, olha só, e aí a gente chega aqui e joga pela janela em 5 anos. Casa, depois de 2 anos, fala assim, ah, não, a gente é muito diferente, não tenho paciência. A gente veio para cá para consertar, não para atrapalhar. E cada vez que a gente erra, a gente complica mais a nossa história. O Haroldo fala uma coisa que eu acho ótima, que se a gente puder vir para cá sem piorar a nossa situação, já tá bom demais. Então a gente vem com essa cabeça de eu vou resgatar, eu não vou aumentar as minhas dívidas, né? Eu também, a gente não pode achar que a gente vai entrar num planeta como esse e sair perfeito, não vai. Mas o importante é eu ter essa consciência dessa oportunidade que eu tenho de me ajustar com a lei de amor, que é a lei de Deus. Aí eles chegam no campo da música e fala: havíamos alcançado as cercanias do campo da música. Luzes de indescritível beleza banhavam um extenso parque, onde se ostentavam encantamentos de verdadeiro conto de fadas. Olha só, conto de fadas, ele está usando é, palavras muito fortes, né? Ele está deixando claro, ele já tinha ficado surpreso, encantado com a beleza é, dos salões que foram criados pela Veneranda no Ministério da Regeneração, e ele fala que lá ainda é muito mais bonito, que é um espetáculo novo para ele, né? E aí, quando eles chegam lá, Lísias faz um pedido interessante para ele, fala: olha, a Lacínia vai vir com as suas irmãs, será que você pode cuidar delas para mim? E ele fica assim, mas como? Não posso, eu tenho meu relacionamento na Terra, não posso fazer uma coisa dessa, né? Você sabe que eu sou casada com a Zélia. E aí a gente vê essa imaturidade que muitos de nós temos. A maioria de nós temos, e que a gente não sabe o que é amar, a gente não sabe o que é fraternidade, né? Essa confusão que André Luiz faz entre gentileza, amizade, irmandade e a fidelidade do casamento. Por quê? Porque aqui na Terra é muito difícil a gente ver amizades que são puras, sem interesses segundos, né? Quantos de nós não conseguimos ter relacionamentos fraternos próximos com outras pessoas sem a gente olhar para o lado sexual, né? Isso denota a nossa própria pequenez ainda evolutiva. E Lísias vai lá e dá uma sacolejada nele, né? E aí eles entram no campo da música e a primeira coisa é pagar a entrada. E a gente lembra que André Luiz acabou de começar a trabalhar, ele ainda não tem dinheiro para pagar. Então, Lísias gentilmente paga a entrada para ele. E André fala, puxa, lá estava a nata de nosso lar. E quando eu li nata, eu fiquei pensando, o que será que ele quis dizer com nata? Porque se a gente falar nata da sociedade, a gente vai pensar em pessoas muito ricas, poderosas. Será que é isso, a nata de nosso lar? Não. Qual é o valor que é mais importante no plano espiritual? É a moralidade e o conhecimento. Então, a nata que ele está falando não é quem é mais poderoso, não é quem é mais importante, e sim quem é de melhor em termos de valores divinos. Importante a gente pensar nisso, né? Porque a gente acaba filtrando as pessoas pelas roupas que que elas usam, pelos lugares que elas moram, né? E a gente está vendo que isso não é importante. Ah lá, a nata é o que as pessoas são e não o que elas têm. Aqui, a nata é o que elas têm e não o que elas são. Ele também conta vários tipos de música, mas a gente vê que a maior parte está ligada às músicas divinas, às músicas clássicas, às músicas belas, que existem músicas regionais também, né? E a gente vê isso aqui, mas será que lá tem aqui funk? Será que lá tem músicas que usam palavreado de baixo escalão? Claro que não. Então, a gente tem que prestar atenção nesses elementos que André está trazendo para a gente, né? Dessas escolhas que a gente está fazendo. A outra coisa, ele descreve as pessoas numa elegância enorme, sem exageros, uma elegância simples, divina. Então, isso também chama atenção para nós, né?
que a gente não precisa exagerar. E as conversas sempre otimistas, conversas falando de coisas de Deus, falando de Jesus, sem ostentação, sem fofoca, sem superficialidade, falando de cultura, de amor, de pesquisa, de filosofia. E aí a gente pensar quais são as conversas que a gente tem quando nós vamos a festas, quando nós nos reunimos entre amigos, quando nós estamos no social media. O que é que a gente está lendo, né? E essa qualidade moral das conversações, em geral, faz com que eles tenham inspirações de colônias mais elevadas do que nosso lar. Da mesma forma, isso vai acontecer com a gente. Se a gente estiver ligado com ações mais puras, a gente também vai estar recebendo essas intercessões, essas inspirações mais elevadas. Da mesma forma, ele fala que muitos dos artistas, ele fala de música em especial, mas artes em geral, também recebem a inspiração do plano espiritual. E a gente sabe disso, que muitos dos artistas são levados ao plano espiritual, escutam músicas, veem pinturas, quadros, e André Luiz, inclusive, fala disso em outros livros, e tentam retratar, reproduzir aquilo que viram em sonho, no seu desdobramento, né? Mas olha só quanta coisa importante a gente vê no campo da música. Não é só um lugar de congregação, de vida social, de lazer, não. É um lugar onde existe uma troca positiva de energia entre as pessoas que vivem em nosso lar. E aí André fala: não obstante sentir-me sinceramente humilhado pela minha insignificância ante aquela aglomeração seletíssima. Olha isso. Por que que ele está falando isso? Porque ele não é cidadão de nosso lar ainda. Isso é importante a gente lembrar. Ele está lá por favor. Ele está por favor, por um favor que a mãe dele pediu ao ministro Clarencio. Ele é o tutelado de Clarencio. Ele não merece estar lá. É pedido de mãe. E aí, quando a gente fala que prece de mãe move montanhas, é isso. Então, ele sabe. Da Terra, eu fui um grande doutor, um grande pesquisador, um cientista famoso. Aqui, eu não mereço estar aqui. Aí ele fala: experimentava a mensagem silenciosa de simpatia no olhar de quantos me defrontavam. Ele tinha consciência. E essa consciência é o primeiro passo para o despertamento dele, para o crescimento dele. Então, para refletir, primeira coisa é essa mudança mental e a atitude de André Luiz, que em poucos dias, em muito poucos tempos, em muito poucas semanas, na verdade, desde que ele chegou no hospital, ele passou. E essa transformação está disponível para todos nós. O que que precisa? Colocar a vontade em ação. Conhece a verdade e a verdade te libertará. A gente está conhecendo a verdade, mas esse conhecimento não é de fora para dentro, é de dentro para fora. A outra coisa que eu acho importante é a gente lembrar que a natureza não dá saltos, a gente já falou isso várias vezes. Eu vou encontrar do outro lado aquilo que eu vivo hoje. A vida em nosso lar, ela é um reflexo, ou melhor, a vida aqui na Terra é um reflexo do que é no nosso lar. É uma vida muito maior, muito melhor, muito mais harmoniosa, mas não é perfeita. E a terceira coisa que eu queria fazer a gente refletir era em relação ao planejamento reencarnatório. E a nossa responsabilidade, o nosso papel, apesar do véu do esquecimento que a gente chega aqui, a gente ter consciência de que não estamos aqui por acaso. Que esse planeta Terra é uma escola, é uma oportunidade de crescimento para nós. Crescimento moral e crescimento intelectual. Então vamos aproveitar essa oportunidade, né? Valorizar essa vida em sociedade, fazendo escolhas sadias para que a gente saiba viver bem, né? Para que a gente tenha equilíbrio e leve equilíbrio também.
Graças a Deus. Então, agora a gente vai para os nossos comentários. Quem quer comentar? Quer falar, mamãe? Posso, Uhum. na minha releitura e agora ouvindo a sua apresentação, eu recordei conceitos, como você falou, já conhecidos, mas que afloraram a minha mente e ao meu coração com muita intensidade. Eu anotei 5 em especiais, de todos os lindos parágrafos. Primeiro, mexeu muito comigo, constatar mais uma vez a alegria do trabalho. E na hora que a gente leu o André Luiz contando como ele estava feliz, automaticamente eu senti que, guardando as devidas proporções, nós já sentimos isso hoje, agora, inclusive nesse momento. Cada vez que a gente participa de uma palestra, de um grupo de estudo, de um trabalho de um nível melhor, a gente se sente feliz, apesar da nossa pequenez e da singeleza das nossas tarefas e dos nossos estudos, porque nós estamos engatinhando, né? Outra coisa que mexeu muito comigo, que me comoveu, foi ver o que é uma casa feliz. A descrição que André Luiz faz lá da casa repleta de contentamento. Olha que coisa mais linda. A gente tem que estar atento, empenhado em fazer da nossa casa esse oásis de paz, saturar cuidadosamente com energias positivas possíveis ao nosso alcance, ah, e estabelecer esse clima de felicidade. A felicidade é possível quando a gente busca corretamente. Mexeu muito comigo também as colocações feitas em relação ao verdadeiro sentido do amor. Meu Deus, como a gente ainda precisa refletir, meditar, estudar acerca do amor para a gente melhorar o nosso padrão de amor. Mas, principalmente, não descuidar na vivência do amor fraternal. A gente só pensa no amor do namorado, do noivado, do casamento, da paixão, mas a gente está vendo aí Lísias mostrando que existem outros níveis, né? Inclusive, a fraternidade é uma forma maior, mais ampla de amor. Outro item muito sério foi o alerta à imprevidência. Vocês lembram desse parágrafo? Todos os nossos problemas, todos os nossos sofrimentos, quedas, desencantos, são sempre consequência da nossa falta de autodomínio, da nossa imaturidade, no nosso despreparo a usar a nossa liberdade, né? Então, o que quer dizer isso? Que nós não podemos descuidar da nossa reforma íntima, porque é seguindo esses padrões éticos e morais que Jesus nos ensinou, que estão aí colocados na nossa vida com esse rótulo de reforma íntima, é que nós vamos conseguir fazer as grandes mudanças necessárias e programadas para a nossa presente encarnação. A outra coisa muito linda que a gente precisa colocar na nossa vida é essa informação acerca da importância da música. Música de boa qualidade, música que harmoniza, que tranquiliza, que cura. Nós sabemos hoje a medicina da terra já usa a musicoterapia, né? Também
Um alerta muito importante nos foi trazido aí em relação à importância da vida social. Então, a gente tem que estudar, a gente tem que trabalhar, a gente tem que atender muitas facetas das nossas tarefas, dos nossos compromissos, mas a gente não pode descuidar da vida social. Por quê? Porque vida social é fraternidade. Fraternidade é a vivência do Evangelho, né? E sempre que convivermos com nossos familiares, com os nossos amigos, colegas de trabalho, não esquecer desse destaque que a Ana colocou agora no final, acerca da qualidade das nossas conversas. O fato de estarmos juntos não é para falar mal dos outros, não é para ficar queixando, e, enfim, exteriorizando energia negativa, que é lixo, mas sim a oportunidade para exteriorizar coisas boas, positivas, luminosas, que nos ajudem e que ajudem aqueles que estão conosco. Obrigada, André Luiz. Obrigada. Letícia, Eu acho Magali, vocês querem comentar alguma coisa? que para mim ficou assim, além de tudo que a Dona Lúcia resumiu, aí para mim ficou a questão assim da mudança de paradigma assim, dos valores, né? Os valores que vivemos na Terra e o que é valorizado aqui, né? Nos relacionamentos, nas amizades, no convívio social, no estilo musical, é totalmente diferente, né? Assim, do que se valoriza no mundo espiritual dessa elevação, que não é tão muito mais elevado, mas já é um degrau acima do que a gente já vive, né? Então, isso que refletiu também, né? Que os relacionamentos são, a gente continua se relacionando, a gente continua se divertindo, a gente continua tendo os mesmos tipos de atividades, né? Que a gente tem quando está encarnado, mas o valor, né? Os valores embutidos que são totalmente diferentes, né? A nata da sociedade aqui é a que tem mais dinheiro, né? Que tem mais poder lá, realmente quem tem conhecimento, quem tem uma elevação maior. Então, é a mesma vida, entre aspas, né? Mas com valores aí muito diferentes. É. E aí, a pergunta é o que a gente faz com esse conhecimento todo, né? Com essas informações que a gente está recebendo dele. O como isso afeta as escolhas do nosso dia a dia, as escolhas daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente faz, daquilo que a gente fala. É um convite para nossa renovação. Então, assim, nós vamos fechando os nossos olhos, agradecendo a André Luiz, pedindo a Jesus que derrame luz, paz e harmonia em nossos lares, enchendo cada canto da nossa casa, trazendo essa beleza divina, essa pureza, essa harmonia, para que haja amor e fraternidade dentro das nossas casas, dentro das nossas vidas. E essa luz brilhante vai queimando tudo de menos positivo que por acaso se encontre e envolvendo todos aqueles espíritos que estão aqui nos acompanhando nesse estudo também, para que eles também recebam todas as bênçãos de amor, de harmonia que nós estamos recebendo nesse instante. E é com muita gratidão que nós damos por encerrado o nosso estudo dessa noite. Muito obrigada. Uma boa noite a todos. Que Obrigada. Jesus esteja conosco. Até a próxima semana. Amém.